Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Mundo da Farmacologia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila, PhD em Farmacologia. E nesse canal, no Mundo da Farmacologia, nós temos o intuito de trazer vídeos curtos com temas únicos para vocês estudarem de uma forma fácil, de uma forma simples, a farmacologia, né? Aprimorarem seus estudos ou conhecerem novas perspectivas. Então, nós estamos aqui com mais um vídeo. Como prometido no vídeo passado, hoje nós vamos falar dos agentes anti-inflamatórios, dos AINES, né? Então, nós continuamos. No vídeo passado eu falei sobre o processo inflamatório, expliquei todo o processo, a parte patológica de forma mais simples, expliquei a parte imunológica um pouquinho e o que acontece com a cascata inflamatória, a ativação da cascata inflamatória, para que a gente entre num processo de inflamação. Então, para quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso, volta no vídeo que tem tudo bem detalhadinho. Agora a gente vai falar dos agentes, das classes de agentes anti-inflamatórios, dos AINES, e no próximo vídeo a gente entra com os glicocorticoides, para abordar os glicocorticoides também. Então, hoje nós vamos falar dos AINES, né, dos agentes anti-inflamatórios, da classe dos AINES. A gente vai falar desses agentes, né? Quais são essas classes? Então, a gente vai falar dos derivados dos salicilatos, né? O ácido acetil salicílico, a aspirina, dos derivados do paraminofenol, é o paracetamol, da hepatotoxicidade que está relacionada ao paracetamol, o uso, né, exagerado do paracetamol, dos derivados do ácido acético, então nós temos indometacina, etodolaco e diclofenaco, os diclofenacos. Nós vamos aqui especificamente falar do sódico e potássico. Nós vamos falar dos derivados do ácido propiônico, então ibuprofeno, naproxeno, fluorbiprofeno, fenoprofeno, cetoprofeno e oxaprozina. Dos ácidos enólicos, os oxicans, né, o meloxicam e o piroxicam. E dos derivados da pirizolona, que é a fenilbutazona, oxifenbutazona, antipirina, aminopirina e dipirona. Nós vamos dar um ênfase aqui na dipirona. E vamos falar dos AINES que são seletivos COX-2, então rofecoxib, celecoxib, valdecoxib, vamos citar outros que já saíram do mercado, para a gente poder entender como esses fármacos agem. E vamos finalizar com a nimesulida, que ela não está classificada dentre esses, ela é considerada um outro anti-inflamatório não esteroidal, ok? Então, vamos iniciar a aula lembrando que os AINES são os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Então, eles são diferentes dos glicocorticoides, que são esteroidais. Eles são amplamente utilizados. Existem mais de 50 AINES diferentes para comercialização, para utilização. Alguns países liberam alguns AINES que outros países não liberam, né? A questão da utilização desses AINES, ela ainda é bastante controversa com relação a alguns, como a dipirona, por exemplo, que alguns países como os Estados Unidos não tem a permissão de uso pelo FDA da dipirona, mas aqui no Brasil é comum o uso da dipirona. Então, nenhum deles atua na modificação dos sinais da inflamação. Aqueles sinais lá que a gente viu, né, na cascata inflamatória. Praticamente todos eles possuem efeitos indesejáveis, então todos eles podem causar, como praticamente todos os fármacos que a gente conhece, existem efeitos adversos e com o abuso, com o uso crônico, esses efeitos são enfatizados. O efeito desses anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm um efeito anti-inflamatório, antipirético e analgésico. A gente vai ver que alguns têm um efeito analgésico e antipirético melhor do que o efeito anti-inflamatório, outros têm um efeito anti-inflamatório superior ao efeito antipirético e analgésico, e assim eles vão definindo o seu uso clínico, né? Os médicos vão tendo prescrições diversas dependendo da sintomatologia do paciente, ok? Então, esses AINES, né, os AINES tradicionalmente usados, mais comuns que estão disponíveis, eles agem inibindo as prostaglandinas sintases, né? Então, as enzimas que são conhecidas como a ciclooxigenase.
Então, lá naquela cascata, né, os fosfolipídios são degradados pela fosfolipase A2, a gente tem a produção do ácido araquidônio. O ácido araquidônico vai sofrer a ação de lipoxigenase e de ciclooxigenase, que vão dar origem aí a leucotrienos, tromboxano, prostaglandinas e prostaciclinas. Então, esses AINES, eles agem inibindo aí a síntese dessas prostaglandinas, né? Então, vai inibir aí a formação dessas prostaglandinas, inibindo aí a ciclooxigenase. Então, supõe-se que a inibição da COX-2, ela medeia grande parte das ações antipiréticas, analgésicas e anti-inflamatórias dos AINES. Por isso que os fármacos que são seletivos COX-2 têm um efeito anti-inflamatório, analgésico e antipirético melhor, muitas vezes superior do que os outros que não têm essa seletividade. Então, enquanto isso, a inibição simultânea, né, da COX-1 e COX-2, os agentes que não são seletivos COX-2, eles acabam tendo efeitos indesejáveis no trato gastrointestinal mais intensos, né? São os efeitos que nós não desejamos quando utilizamos esses anti-inflamatórios. Então, os fármacos que são mais seletivos COX-2, os que são seletivos COX-2, eles têm esse efeito no trato gastrointestinal reduzido ou inibido. A gente vai já entender como isso ocorre. Então, só para a gente lembrar que a cascata inflamatória, como eu já tinha falado para vocês, nós temos aí os fosfolipídios. Então, a fosfolipase A2 agindo aqui nos fosfolipídios, na bicamada, né, de fosfolipídio, e transformando em ácido araquidônio. Esse ácido araquidônio vai sofrer ação ou da lipoxigenase ou da ciclooxigenase. E eles são responsáveis pela formação dos leucotrienos, que é responsável pela quimiotaxia no processo inflamatório. A ciclooxigenase responsável pela formação de tromboxano, prostaglandinos e prostaciclinas. Então, responsável aí pela dor, vasodilatação, pela febre e agregação plaquetária. Então, quando você faz uso dos AINES, você tem a inibição da ciclooxigenase. Então, inibindo tanto a COX-1 como a COX-2, que a gente viu no vídeo passado, que existem 3 tipos diferentes de COX, né? As duas mais estudadas, COX-1 e COX-2 no processo inflamatório. Quando ocorre a inibição, nós temos aí a inibição da produção, principalmente das prostaglandinas, inibindo aí a sintomatologia da inflamação. Quando essa inibição é seletiva, a gente vai ter aí, pela seletividade, uma ação melhor, né, para os seletivos COX-2, porque você não vai ter os efeitos gastrointestinais. Né? A gente viu no vídeo passado que esses efeitos ocorrem porque a COX-1, que ela é constitutiva, ela está presente no nosso trato gastrointestinal. Então, e ela é responsável por proteger esse trato gastrointestinal. Quando ela é inibida, aí você tem uma desproteção do trato gastrointestinal e aí sim você pode ter um efeito adverso pelo uso. Pode ser o uso de uma única dose, professora? Para algumas pessoas mais sensíveis, sim, uma única dose pode causar esses efeitos indesejáveis. Para outras pessoas, geralmente, é com uso crônico, né? Então, o uso crônico desses fármacos ou o uso concomitante com outras drogas, como o uso com álcool, né, ou o uso de várias drogas juntos, podem aí ocasionar até mesmo uma lesão no estômago, ok? Então, quem são esses fármacos, né? Qual a classe desses, como eles são classificados, esses AINES? Esses AINES são classificados de acordo com as suas derivações. Então, eles são classificados de acordo com as suas derivações. Os derivados, vamos iniciar aqui pelo mais comum, pelo pioneiro, né, que é o derivado dos salicilatos. Nós temos aí o ácido acetil salicílico. Então, o ácido acetil salicílico, ele dá origem ao ácido salicílico, que é a nossa famosa aspirina, que bastante utilizada, ela foi a pioneira, né, ela é derivada aí da planta, né, Salix sp, que é um salgueiro. Né, as cascas do tronco dessa planta consegue se extrair a salicilina,
que é um glicosídeo do álcool salicílico, que aí ele vai passar por um processo de hidrólise e de oxidação para a gente ter o ácido salicílico. O ácido salicílico, ele é um agente que inibe indiscriminadamente COX-1 e COX-2, ele é bastante agressivo à mucosa gástrica. Hoje o ácido salicílico, a aspirina, também é utilizado para as pessoas que têm trombose, né, que têm riscos de trombose. Por quê? A gente viu no slide passado que eles também inibem aí o tromboxano, né, ao inibir a ciclooxigenase. Então ela tem um efeito aí bastante importante no tromboxano, na inibição da produção de prostaglandina para a agregação plaquetária. Então ele é utilizado também como antiagregante plaquetário, né? São doses pequenas, diárias, que são usadas por pacientes que precisam ter essa antiagregação plaquetária. E o ácido acetilsalicílico foi o pioneiro, um dos fármacos iniciais foi descoberto por Felix Hoffmann em 1897 e foi bastante utilizado, né? Então, quando o ácido salicílico é extraído lá da planta, né, que ele vem do salix, do salgueiro, a salicilina é extraída e ela é transformada em ácido salicílico. Esse ácido salicílico passa por um processo com o anidro acético, uma acetilação, e eu tenho a produção, então, do ácido acetilsalicílico, que é o consumido, né? Que é a droga final, que é consumida como fármaco. Então, a aspirina, que é o nome comercial, né, o mais conhecido, ele tem um efeito analgésico maior do que o efeito antipirético, né? Ele também tem um efeito para dor, mas o seu efeito maior, né, o seu maior efeito aí é o da dor. Ele também tem um efeito antiagregação plaquetária, desculpa, acabei confundindo, que eu já tinha falado. Tem um efeito antipirético, ao inibir a COX no sistema nervoso central. Ele inibe também a formação de interleucina 1 no processo inflamatório, lá naquela cascata inflamatória que a gente falou, na ativação das citocinas. A interleucina 1 ela é importantíssima para desencadear a cascata inflamatória. Então, tem uma inibição irreversível da COX, inibe a agregação plaquetária, inibe a quimiotaxia dos polimorfos nucleares e dos macrófagos, né? Então, isso também por efeito da IL-1. A gente viu que é um ciclo, né, que uma ativação ativa a outra, e isso entra num ciclo de cascata de ativações no processo inflamatório, que vão se estendendo e ampliando, né? Então, quando ele inibe a IL-1, a produção de IL-1, ele está inibindo a quimiotaxia de macrófagos e principalmente de neutrófilos para a região. A meia-vida dele é de 15 minutos e ele pode reduzir a probabilidade de isquemia, mas pode favorecer hemorragias por causa do seu efeito antiagregação plaquetária, ok? Então, ela age como inibidor irreversível da ciclooxigenase. O que é o inibidor irreversível da ciclooxigenase? Ela se liga à ciclooxigenase e essa enzima agora fica inativa. Então, o ácido acetilsalicílico, ao ser ingerido, ele vai se ligar à ciclooxigenase que está ativa. Qual ciclooxigenase, professor? Ele não é seletivo, COX-1 e COX-2. Então, ele vai se ligar a essa ciclooxigenase e vai ficar ali ligada por quanto tempo? Até que ocorra a morte da enzima, né? Então, ele fica ali ligado até que essa enzima seja degradada pelo próprio organismo. Então, as demais drogas anti-inflamatórias não esteroidais, elas ligam-se de forma não covalente à enzima. Então, ele causa aí uma ligação irreversível à ciclooxigenase. Então, dos derivados do salicilato, nós temos o ácido acetilsalicílico como o precursor dos anti-inflamatórios, como a aspirina, como referência, um dos mais utilizados. Agora, a gente vai falar um pouco do derivados do paraminofenol. Vamos falar especificamente do paracetamol. Quando a gente fala do paracetamol, eu estou falando do acetaminofeno, do N-acetil-P-aminofenol. Estou falando do paracetamol, um fármaco extremamente utilizado ultimamente. É um fármaco utilizado por crianças, por adultos, por idosos. É um fármaco extremamente difundido. Hoje o uso do paracetamol, ele é
ele tem uma dimensão, né, dentre os anti-inflamatórios não esteroidais de venda livre, né, na farmácia você pega o seu paracetamol sem ter mesmo que ir no balcão pedir, né, no balcão da farmácia solicitar a medicação. Ele tem uma venda livre. Então, o paracetamol hoje, ele é uma alternativa extremamente para o uso do ácido acetilsalicílico, né? Ao uso do ácido acetilsalicílico. Então, o uso da aspirina como analgésico e antipirético, você pode substituir pelo uso do paracetamol. Então, ele é uma alternativa eficaz para analgésico e antipirético, mas os seus efeitos anti-inflamatórios são bem restritos, são bem fracos, comparados a outros AINES. Então, o efeito anti-inflamatório dele é bastante reduzido. Ele tem um efeito analgésico que ele acaba aumentando o nosso limiar ao estímulo doloroso. O que quer dizer isso, professor? Nós temos um limiar de dor, né? Então, a partir de quando a gente ultrapassa esse limiar de dor, essa dor ganha pontuações. A gente pode classificar a dor de 1 a 10, por exemplo, de 0 a 10, e quando você ultrapassa, as pessoas têm limiares diferentes, certo? Existe um padrão, né? A maioria tem o mesmo limiar, mas as pessoas têm limiares. Algumas pessoas sentem mais dores do que outras e outras sentem menos dor mesmo, isso é normal. Então, ele eleva esse limiar. Então, se você tem um limiar ali onde você tá doendo, mas está suportável, quando você ultrapassa aquele limiar, você sabe que você não vai aguentar por muito tempo aquela dor. Ele eleva esse limiar, então você acaba suportando mais dor, né? Ele acaba aumentando o limiar e você acaba diminuindo a sensação dolorosa. Ele é um metabólito ativo da fenacetina, então ele acaba sendo utilizado como prodroga e ele é o seu metabólito ativo que é responsável pelos nossos efeitos no corpo. Então, ele é bem tolerado e tem baixa incidência de efeitos colaterais gastrointestinais. Contudo, o uso em grandes doses ou uso crônico causa a overdose aguda e causa lesão hepática grave. Então, os efeitos gastrointestinais do paracetamol, principalmente em relação à aspirina, ele é bastante reduzido. Esse efeito quase não existe quando ele é utilizado da forma correta. Professora, qual é a forma correta de usar paracetamol? Gente, ninguém usa um anti-inflamatório por mais de 7 dias, a não ser que você esteja passando por um processo de uma doença crônica, né? Mas o anti-inflamatório de uso rotineiro, para uma dor de cabeça, para um mal-estar, você não vai usar para uma gripe, para uma sensação, um desconforto momentâneo, vamos dizer assim, você não vai usar esse anti-inflamatório por mais de 7 dias. Na verdade, acima de 5 dias já é bom ficar atento. Se eu estou precisando usar paracetamol de 6 em 6 horas e estou ultrapassando aí o prazo de 5 dias desse uso, tem alguma coisa errada. Então, você tem que analisar o que está acontecendo, né? Eu estou falando isso para o uso rotineiro, não estou falando de uso médico. O médico pode receitar até 30 dias de paracetamol, se for necessário, ok? Então, quando você faz o uso desse fármaco em doses exageradas, e a gente está falando de 6 em 6 horas, numa dose de 750 miligramas, que é a dose usual, né? A gente não pode, o paracetamol não pode ultrapassar 4.000 miligramas no dia, que ele se torna tóxico. Então, a partir de 4.000 miligramas dia, ou um uso desse fármaco bastante extenso, vamos colocar aí acima de 15, 30 dias, ele já pode ter agravar aí, e levar a uma lesão hepática grave. Então, o paracetamol, ele tem o uso terapêutico dele, principalmente como analgésico, por aumentar esse limiar da dor, e antipirético. O efeito antipirético dele é bastante conhecido. Então, ele é um analgésico de primeira linha na osteoartrite, é útil em pacientes com contraindicação para o uso do ácido acetilsalicílico. Então, pacientes que o ácido acetilsalicílico a gente sabe que causa mais efeitos gastrointestinais e que ele também tem a ação
de antiagregação plaquetária. Então, tem pacientes que não podem utilizar, ou as pacientes que têm hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico. Esses pacientes não podem utilizar de jeito nenhum. Então, o paracetamol acaba sendo uma linha de escolha. O paracetamol também é escolha para gestantes, né? Então, nesses fármacos, entre ácido acetilsalicílico, paracetamol e dipirona, o paracetamol é o mais indicado para gestante. E a dose convencional do paracetamol, ela vai de 325 a 750 miligramas a cada 4 ou 6 horas. Então, de 750 miligramas de 6 em 6 horas. Né? Não devendo essas doses exceder 4.000 miligramas dia. Porque a partir dessa dosagem de 4.000 miligramas dia, esse fármaco se torna hepatotóxico grave. Né? Professor, então quer dizer que só se eu tomar 4.000 miligramas dia eu vou ter hepatotoxicidade relacionada ao uso do paracetamol? Não, alguns pacientes podem ter essa hepatotoxicidade com uma dose inferior. E também pode ter paciente que com essa dose de 4 miligramas não apresente inicialmente uma hepatotoxicidade. Mas o normal é que a partir de 4.000 miligramas você já comece a ver uma lesão hepática. Né? Então, esse paciente não deve exceder o 4.000 miligramas ao dia. Qual o mecanismo de ação do paracetamol? Então, ele possui os efeitos analgésicos e antipiréticos similares ao do ácido acetilsalicílico, porém, apenas efeitos anti-inflamatórios fracos. Então, esses efeitos anti-inflamatórios para o paracetamol, ele é fraco. Mas, professora, a senhora disse que ele é indicado para osteoartrite. Sim, geralmente ele é conjugado com outro fármaco. Né? Então, ele é um fármaco que é conjugado com outros fármacos e é indicado com efeitos anti-inflamatórios. Né? Às vezes, fármacos como a codeína, para dores de cabeça, como analgésicos mais fortes. Né? Então, ele acaba, esse pequeno efeito anti-inflamatório dele, ele conjugado com outros fármacos, ele acaba sendo útil para essas patologias. Então, o mecanismo de ação, supõe-se que ele tenha uma capacidade de inibir a COX na presença de altas concentrações de peróxidos. Como essas altas concentrações de peróxido a gente encontra nos locais onde está tendo processo inflamatório. Então, ele tem essa capacidade de inibir a COX mesmo quando a gente tem uma alta concentração de peróxido no tecido. Então, ele não inibe a COX-1 e inibe fracamente a COX-2 nas células anti-inflamatórias. Então, por que a célula está falando supõe-se? Porque o paracetamol ainda está em estudo para elucidar completamente o seu mecanismo de ação. A gente sabe dos efeitos anti-inflamatórios dele, que é fraco, dos efeitos analgésicos e antipiréticos, que são satisfatórios, que são as suas principais recomendações. Sabe-se que ele inibe aí a COX, que ele tem essa capacidade de inibir a COX, né, na presença de concentrações altas de peróxido, né, mas a gente não tem elucidado completamente o mecanismo de ação do paracetamol. Então, a farmacocinética dele, o uso oral, né, é o uso mais comum, ele tem um pico plasmático de 30 a 60 minutos e uma meia-vida aí de 2 horas. E a eliminação dele é renal. Quais são os efeitos adversos do uso do paracetamol? Ele pode causar um exantema, aquelas marcas vermelhadas no corpo, né, ou reações alérgicas. Doses terapêuticas únicas ou repetidas não possuem efeito nos sistemas cardiovascular e respiratório, nas plaquetas ou na coagulação. Ele não prolonga o sangramento, como acontece com o acetilsalicílico. Não ocorre alterações no equilíbrio ácido básico ou do ácido úrico, ele também não interfere nesse equilíbrio. Alguns estudos sugerem que os efeitos gastrointestinais adversos são menos comuns em doses terapêuticas do que nos outros AINES. E ainda, pacientes que apresentam reações e hipersensibilidade aos salicilatos apenas raramente exibem sensibilidade ao paracetamol. Então, ele é um fármaco de escolha, né, como eu já havia falado, para as pessoas que têm aí algum processo, uma hipersensibilidade, processos alérgicos relacionados aos salicilados. Ele é um de escolha, é um fármaco seguro que é indicado aí para grávidas, então a gente vê que ele não tem efeitos adversos graves, os efeitos gastrointestinais dele são reduzidos,
ou seja, quase não acontecem. Pode acontecer? Pode, principalmente em pessoas que já têm alguma alteração gastrointestinal ou que tenham mais sensibilidade, né, gastrointestinal, ou que façam o uso errado da medicação. Tudo isso a gente está falando em doses normais, em uso casual do fármaco, nada de uso crônico, nem de doses elevadas. Então, como é que ocorre a hepatotoxicidade relacionada ao paracetamol? Então, a gente viu que o uso oral do paracetamol, ele vai ser administrado por via oral e ele tem aí uma excreção urinária. Ele tem um processo. Primeiro vamos lembrar que a hepatotoxicidade ocorre não com aquele paciente que tomou a 750 miligramas num dia, mas aquele paciente que ultrapassou as 4.000 miligramas no dia, ok? Então, por algum acaso, um erro, eu tomei a quantidade maior, ou não dei o intervalo certo de 6 em 6 horas e tomei aí 750 miligramas, 4.000 miligramas do paracetamol, aí sim eu tenho esse processo de início de uma hepatotoxicidade, ok? Então, o paracetamol, depois que ele é administrado, ele vai sofrer uma metabolização hepática. Nessa metabolização, ele tem uma conjugação com ácido glicurônico, que ocorre com 60% do fármaco que é administrado. Eu tenho uma conjugação com um sulfato, que sai 30% desse fármaco. Então, aqui 90% do fármaco vai ser conjugado ou com ácido glicurônico, que é 60%, ou com sulfato. E formam aí um produto atóxico. Esse produto atóxico, ele vai ser excretado na urina. Só que eu tenho 5% desse paracetamol, que ele vai ser excretado diretamente na urina, sem uma alteração hepática, uma metabolização, e 5% dele vai sofrer uma bioativação pelo citocromo P450, um processo de hidroxilação. Nesse processo de hidroxilação pelo citocromo, eu vou ter a formação do N-acetilbenzoquinoneimina, que é um substrato extremamente reativo. Esse NAPQI, ele é o responsável pela lesão hepática. Então, uma parte dele vai ser, 30% dele vai ser conjugado com glutatión. O que é o glutatión? Nós temos o GSH, que é responsável aí por tirar radicais livres da nossa circulação, né? Produtos que são, vamos falar de uma forma bem grotesca, né? Produtos que são tóxicos ao nosso organismo, né? Que podem causar aí processos prejudiciais ao nosso organismo. E essa glutationa, ela é liberada e ela se conjuga com os fármacos que vão ser eliminados, com substâncias que vão ser eliminadas do nosso corpo. Quando ocorre a formação desse ácido benzoquinoneimina, eu tenho aí a conjugação desse NAPQI com o GSH, com a glutationa. Quando ele se conjuga com a glutationa, ele se transforma aí em compostos que são atóxicos, que vão ser eliminados. Só que quando eu tenho a formação muito grande desse N-acetil, né, eu tenho uma grande concentração dele no nosso organismo, a glutationa que está na circulação livre não é suficiente para fazer a depressão completa dessa substância formada. Então, restos dela vão ficar por ausência de GSH suficiente no nosso organismo. E ela aí vai causar lesão hepática. Então, a diminuição da glutationa, né, quando a glutationa é toda utilizada para se conjugar com o NAPQI e ele ainda existe um excesso dele no nosso organismo, né, eu tenho um aumento desse metabólito na circulação, porque ele não tem glutationa suficiente para se conjugar com ele para que ele seja eliminado. Entenderam? Então, a gente tem uma produção aí de glutationa no nosso organismo, que é responsável ela se conjuga com substâncias que precisam ser eliminadas do nosso organismo, substâncias que são tóxicas, que vão agravar alterar alguma parte fisiológica. Então, quando elas se juntam com radicais livres, por exemplo, então, quando elas se conjugam
com essas substâncias, elas fazem com que ele seja eliminado mais rapidamente. Se eu consumo toda a glutationa que eu tenho naquele momento livre no meu organismo e eu tenho uma substância altamente reativa ainda livre na minha circulação, essa substância agora vai poder agir, né? Então ela vai ser responsável por causar a lesão hepática. Então, a depressão da glutationa, né, que inativa esse metabólito extremamente reativo, gera um aumento da quantidade desse metabólito tóxico, o que gera a hepatotoxicidade, ok? Então, o paracetamol, usados em doses normais, a gente vê o que causa essa hepatotoxicidade é a formação de um metabólito, de uma substância, que só é feita com a hidroxilação causada pelo citocromo P450 em 5% do paracetamol utilizado. Então, por isso que somente em doses muito grandes que nós vamos ter aí um processo de lesão hepática ou por um acúmulo desse fármaco no nosso organismo, ok? Então, essa hepatotoxicidade do paracetamol em adultos, ela pode ocorrer após a ingestão de uma dose única, de 10 a 15 gramas de paracetamol, em dose de 20 ou 25 gramas ou mais, né, são potencialmente fatais. Então, se a dose ultrapassar aí 20 gramas, né, 25 gramas, elas são fatais, é uma dose fatal. Condições em que há indução do citocromo P450, como consumo exagerado de álcool, aumento da susceptibilidade à lesão hepática. Se eu induzo o citocromo P450, vamos voltar aqui na figura. Quem é o responsável por pegar esse paracetamol no fígado, né, 5% desse paracetamol e transformá-lo na substância tóxica, no metabólito tóxico? É o citocromo. Se eu tenho mais citocromo, se eu uso uma substância como o álcool, que estimula, que é um ativador, que ele vai fazer com que eu tenha uma indução desse citocromo, eu tenho mais citocromo. Tendo mais citocromo, eu tenho mais ação dele no paracetamol, que está sendo metabolizado no seu fígado. Lógico, eu vou ter mais formação de metabólito tóxico, né? Então, o consumo de álcool exagerado aumenta a susceptibilidade à lesão hepática. E aquelas pessoas também que fazem uso do álcool de forma exagerada e depois, ou logo em seguida, ou concomitantemente, faz o uso do paracetamol já para evitar a famosa ressaca, dor de cabeça no outro dia, ela tem ainda uma chance maior de ter essa lesão hepática. Principalmente se isso for rotineiro, tá, gente? Por causa de uma indução do citocromo P450. Os sintomas nos primeiros 2 dias, quando se inicia uma hepatotoxicidade, vão ser náuseas, vômito, anorexia e dor abdominal, o que podem ser confundidos com os sintomas do álcool. Então, muitas vezes a pessoa não leva em consideração esses sintomas, achando, por exemplo, uma pessoa que faz uso, um etilista, né, que faz uso de álcool diariamente, e ele faz uso do paracetamol para suportar, né, para mascarar os efeitos, os sintomas desse álcool no outro dia. Então, essa pessoa vai sentir náusea, vai sentir vômito, vai sentir anorexia e vai sentir dor abdominal. E ela vai relacionar esses sintomas ao uso exagerado do álcool. E ela já pode estar num processo de lesão hepática. E se ela relacionar esse mal-estar, esses sintomas ao uso do álcool e continuar fazendo uso do paracetamol para aliviar esses sintomas, que ela está achando que é do álcool, ela agrava ainda mais a sua hepatotoxicidade. Então, os sinais clínicos da lesão hepática, eles se manifestam 2 a 4 dias após a ingestão dessas doses tóxicas ou dessas doses concomitantes com álcool, como dor subcostal direita, hepatomegalia dolorosa. Então, depois desses sintomas iniciais, a pessoa passa a ter essa dor nas costas, hepatomegalia, icterícia, né? Tudo relacionado aí à hepatotoxicidade. E podem ocorrer também lesão renal. As anormalidades das enzimas hepáticas chegam ao máximo, né, TGP e TGO, 72 horas a 96 horas da ingestão. Então, 3 dias após a ingestão dessa dose tóxica de paracetamol, se você já fizer
um exame hepático, você já vai ver alterações nas enzimas hepáticas, ok? Então, essa intoxicação por paracetamol é o efeito mais sério, né, relacionado ao paracetamol. E ela pode levar a uma necrose hepática, que pode ser fatal. O mecanismo pelo qual a overdose, né, o uso exagerado do paracetamol, acarreta lesão e morte hepatocelular, ele envolve a sua conversão do metabólito tóxico que a gente já viu. Então, é a formação do NAPQI, do N-acetilbenzoquineimina, que ele é o metabólito tóxico, ele que é o responsável pela hepatotoxicidade do paracetamol. Além disso, ocorre depressão dos níveis hepatocelulares do GSH, que a gente já viu, da glutationa. Por que ocorre a redução da glutationa? Porque eu tenho mais produção desse NAPQI, a GSH se conjuga com ele, a gente tem uma produção de uma quantidade, sempre a mesma quantidade de GSH, e depois ela começa a ser produzida em maior quantidade para poder compensar, né, a requisição que o organismo está fazendo. Mas inicialmente ela é insuficiente e permite com que esse metabólito fique livre na circulação e cause a hepatotoxicidade. Então, qual é a conduta para um paciente que deu entrada no hospital e está com quadro clínico, né, de overdose por paracetamol? Então, primeiro, faz-se a administração por carvão ativado. Quando ele é administrado até 4 horas após a ingestão, né, então se o paciente fez a ingestão e ele chega no hospital até 4 horas após essa ingestão exagerada do paracetamol, o carvão ativado vai ser extremamente importante, porque ele diminui essa absorção em até 90%. E aí evita que esse paciente entre em hepatotoxicidade grave. E é o método preferido para descontaminação gástrica. Então, faz-se o uso do carvão ativado, faz-se lavagem gástrica, né? Mas geralmente ela não é recomendada, mas pode-se fazer também. Faz-se o uso da N-acetilcisteína, que ela é o fármaco indicado para inibir os efeitos do paracetamol. Então, ela é indicada preferencialmente para os que correm risco de lesão hepática até 36 horas. Passou de 36 horas, ela já não funciona mais. Então, a gente pode dizer que a N-acetilcisteína ela é um antídoto do paracetamol até 36 horas. Que o carvão ativado é a melhor opção até 4 horas. Por que não faz? Por que após 4 horas não há mais ação? Porque já não está mais no estômago, né? Então, o efeito do carvão ativado aí já não vai ser interessante. Por que a lavagem gástrica também não é recomendada? Pelo mesmo motivo, né? Pode ser utilizadas também a metionina via oral, pois também faz a reposição da glutationa hepática, para ver se você consegue aí recuperar a glutationa que foi consumida, que está conjugada com o NAPQI, e ela aí consiga diminuir a formação desse metabólito tóxico. O tratamento deve ser instituído nos casos de suspeitos de envenenamento por paracetamol, antes mesmo que saibam os níveis sanguíneos, né? Então, se há a suspeita de que houve um envenenamento ou que houve uma superdose desse paracetamol, já faz-se o uso do carvão ativado da N-acetilcisteína, mesmo antes de fazer dosagens sanguíneas, interrompendo aí o seu uso, caso o risco de hepatotoxicidade seja baixo, como resultados dos ensaios, né? Então, depois faz-se os exames sanguíneos. A N-acetilcisteína, ela funciona detoxificando, né, o NAPQI. Então, ela repõe as reservas de GSH e conjuga-se diretamente, né? Esse GSH agora vai conjugar com o NAPQI e ele vai ser eliminado via renal. Além do tratamento com a N-acetilcisteína, deve-se manter controle da insuficiência hepática e renal, e de modo a monitorar a glicemia e fazer contato com o centro de transplante de fígado em cada esse paciente entre em insuficiência hepática fulminante. Então, aqueles casos lá, passou de 20, 25 miligramas, é fatal. Se esse paciente usou mais de 10 gramas de paracetamol, essa insuficiência hepática ela é fulminante, então ele pode precisar aí de um transplante urgente de fígado, ok? Então,
Falamos do paracetamol, entendemos que o uso dele, entendemos como ocorre a hepatotoxicidade, que não é um efeito adverso comum, é um efeito para overdose, para superdose. E agora a gente vai falar dos derivados do ácido acético, da indometacina. A indometacina ela é um analgésico, antipirético e anti-inflamatório. Ela aí tem sim as 3 ações, indicado para artrite reumatoide moderada a grave, osteoartrite, dor aguda em ombros e em outros órgãos. Ainda é utilizada clinicamente, mas a toxicidade e disponibilidade de outras alternativas mais seguras acabaram limitando o seu uso. Então, ela ainda existe, pode ser prescrita, mas existem outros fármacos aí que têm menos toxicidade. Também é disponível em forma injetável para o fechamento do canal arterial persistente em pacientes neonatos. Qual o mecanismo de ação da indometacina? Ela é um inibidor não seletivo, né, da COX, ela é mais potente que o ácido acetilsalicílico, inibe COX-1 e COX-2 de maneira reversível. Então, ela se liga aqui a COX, as COX, de forma reversível e inibindo aí a formação de tromboxanos e prostaglandinas. Também inibe a motilidade dos leucócitos polimorfos nucleares, ou seja, ela inibe a migração de neutrófilos, né, para a região da inflamação, deprime a biossíntese de mucopolissacarídicos, desacopla a fosforilação oxidativa e pode ter o efeito vasoconstritor direto dependente da COX. Então, os seus principais efeitos são em relação ao seu efeito não seletivo na COX, mas ela tem efeitos também na migração de neutrófilos, né? Ela tem efeito aí na fosforilação oxidativa, pode ter efeito vasoconstritor direto, independente da COX, ok? A farmacocinética é usada por via oral, possui excelente biodisponibilidade, o pico de concentração ocorre entre 1 a 2 horas após a dose, a administração, se acumula no líquido sinovial, cujas concentrações tornam-se iguais às do plasma até 5 horas após a administração. Há um ciclo enterohepático dos seus metabólitos e provavelmente da própria indometacina também. O que quer dizer isso? Que ela ocorre um processo, um ciclo dentro do fígado, né, dos seus metabólitos. Então, uma vez que ela é metabolizada no fígado, os seus metabólitos também sofrem outras metabolizações. A meia-vida é aproximadamente de 2 horas e meia e a eliminação ocorre principalmente via renal, mas ela também é eliminada pelas fezes e bile. Então, o uso terapêutico a gente já falou, né, mas ela estima-se que seja aproximadamente 20 vezes mais potente que o ácido acetilsalicílico e sua taxa de intolerância faz com que não seja usada como analgésico ou antipirético, a menos que tenha havido resposta a outros fármacos não tenham feito efeito. Mas o uso principal dela é como anti-inflamatório, ele é 20 vezes mais potente que o ácido acetilsalicílico. Tem a desvantagem de causar efeitos adversos que limita a sua utilização. Então, uma alta porcentagem dos pacientes apresentam esses efeitos adversos, principalmente os efeitos gastrointestinais, né, são bastante comuns. Pode também ocorrer diarreia, podendo estar associada a lesões ulcerativas do intestino. Foram também descritos casos de pancreatite aguda, hepatite, mais raros, mas foram fatais. Efeitos mais frequentes no sistema nervoso central, né, onde o efeito colateral é mais comum. Então, ela pode causar cefaleia, convulsões, depressão grave, psicose, alucinações e até mesmo suicídio. Reações hematopoéticas, como neutropenia, trombocitopenia e, raramente, também foi descrito, anemia aplásica. Então, os efeitos adversos, né, da indometacina, eles são bastante representativos. Por isso, ela muitas vezes não é fármaco de escolha, e sim fármacos para depois que você já testou alguns outros mais seguros, que não tiveram efeitos, aí recorre-se à indometacina. Então, ela ainda é prescrita, pode ser utilizada, mas não é fármaco de escolha. Ela tem interações medicamentosas também com anticoagulantes orais,
Então, ela acaba deslocando o anticoagulante da ligação às proteínas, aumentando a concentração livre do coagulante. E na administração concomitante com probenicida, promove aumento da concentração plasmática total da indometacina, mais dos seus metabólitos inativos. Então, a gente tem aí interações com outros fármacos, principalmente com anticoagulantes orais. Tem que ter bastante cuidado, porque ela desloca o anticoagulante. A gente sabe que os fármacos, quando estão ligados a proteínas, para que eles possam se locomover no nosso corpo, eles estão ali na sua forma inativa, que para eles terem a forma ativa, eles têm que estar na fração livre. Se ela desloca ele da proteína, ela faz com que esse anticoagulante esteja numa maior concentração no nosso organismo. Então, o efeito anticoagulante será maior no organismo, ok? Aí a gente vai falar agora do etodolaco. O etodolaco é o Flancox, que comercializado, é o de referência. Ele tem como mecanismo de ação inibir, tem uma seletividade para COX-2, ele não inibe COX-1. Por isso, em doses anti-inflamatórias, a irritação gástrica ela acaba sendo menor que a de outros AINES e o tempo de sangramento não é prolongado, que constitui uma vantagem desse fármaco. Então, ele tem um efeito anti-inflamatório melhor e menos efeitos adversos por não inibir a COX-1. Ele é administrado por via oral, liga-se fortemente às proteínas plasmáticas e possui uma meia-vida aí de 7 horas. Então, a metabolização é hepática e é excretado por via renal. Uma dose única oral fornece analgesia pós-operatória, tipicamente de 6 a 8 horas. Então, o etodolaco ele tem uma ação anti-inflamatória e analgésica bastante representativa. Por ter grandes ligações às proteínas plasmáticas, eles acabam tendo uma meia-vida maior. Então, o uso terapêutico dele para tratamento de osteoartrite, artrite reumatoide, dor branda a moderada. Existem preparações de liberação contínua disponíveis, o que possibilita a administração de uma dose única diária. Quais são os efeitos adversos? Ele é bem tolerado no nosso organismo, mas pode aí ter algum efeito, uma intolerância gastrointestinal, algum exantema, algum efeito no sistema nervoso central, como sonolência, nervosismo e cefaleia. Mas esses efeitos não são tão comuns. Então, a gente vai falar agora do último relacionado, derivado do ácido acético, o diclofenaco. A gente viu o etodolaco, né? Não volta. A gente viu o etodolaco e a gente viu a indometacina como derivados do ácido acético. Vimos aí o paracetamol, derivados do paraminofenol. E agora a gente vai falar um pouco do diclofenaco. Então, o diclofenaco sendo um derivado do ácido acético. Então, o diclofenaco, ele é um derivado fenilacético, possui uma atividade analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Sua potência é substancialmente maior do que da indometacina, do naproxeno e de vários outros AINES. Então, ele inibe COX-1 e 2, mas tem uma seletividade maior para COX-2, né? Mas ele ainda assim inibe COX-1. Também reduz concentrações intracelulares do ácido araquidônico nos leucócitos por diminuir sua liberação e captação pelos mesmos. Então, ele aí tem ação na inibição das ciclooxigenases, principalmente da COX-2, tem uma seletividade maior para COX-2 e também reduz concentrações intracelulares do ácido araquidônico nos leucócitos, né, diminuindo aí a cascata inflamatória. Então, o diclofenaco, os mais comuns, sódico e potássico, né? Então, como sódico, a gente tem o Voltaren como o de referência e o Cataflam como do potássico como de referência. Ambos possuem o mesmo mecanismo de ação, então os dois vão agir aí inibindo mais seletivamente COX-2 do que a COX-1. A diferença é que o diclofenaco sódico, ele é mais usado para distúrbios musculoesqueléticos.
E deve haver um cuidado com relação às pessoas que são hipertensas por causa da conjugação com o sódio. Né? Então, essas pessoas podem ter aí no processo de metabolização desse diclofenaco um aumento de sódio no organismo. Então, para essas pacientes que fazem uso de diclofenaco e têm hipertensão, o ideal é que se use o potássico. Né? O mais recomendado é o potássico. Então, o sódico ele é mais indicado para alterações músculo-esqueléticas. E o potássico é mais indicado para o uso em tecidos moles, como garganta, ouvido. Então, ele é mais indicado para dores de garganta. Ah, professora, mas tem o cataflã que a gente usa pomada para passar para pancadas. Sim, eles vão funcionar. O mecanismo de ação dos dois é o mesmo. A única diferença é a sua conjugação com os sais. Um é sódico e o outro é potássico. E acaba que essa conjugação faz com que eles penetrem melhor em um tecido do que no outro, mas não impede a sua utilização, ok? O cataflã aí, melhor para tecidos moles, como garganta, ouvido, né? E o Voltaren, que é o sódico, mais indicados para dores musculares e esqueléticas, ok? Então, a farmacocinética, uso oral, rápida absorção, tem uma vasta, né, uma ampla ligação a proteínas, faz com que a meia-vida dele seja de 1 a 2 horas, sofre intenso metabolismo de primeira passagem, de modo que a sua disponibilidade sistêmica é de cerca de 50%, então ele sofre um metabolismo de primeira passagem e a sua disponibilidade cai para 50%. Ainda acumula-se no líquido sinovial após a administração oral, o que explica porque o efeito terapêutico é mais longo que a meia-vida plasmática. Então, o efeito terapêutico dele é mais longo do que a sua meia-vida, que é de 2 horas, né, de 1 a 2 horas. Por quê? Porque ele se acumula no nosso líquido sinovial. Ele é metabolizado no fígado, né, pelo citocromo P2C, em 4-hidroxidiclofenaco, que é o seu principal metabólito, e outras formas hidroxiladas. Então, os metabólitos ativos prolongam a duração do fármaco, duração da ação desse fármaco. Após a glicuronidação e a sulforação, esses metabólitos são excretados na urina e na bile. Então, após essa conjugação com ácido glicurônico com os sulfatos, eles são eliminados, né, pela urina, principalmente, são excretados via urina e bile. Então, formam metabólitos, esses metabólitos aumentam aí o seu efeito, prolonga a sua duração da ação. Eles sofrem metabolismo de primeira passagem, então 50% do fármaco está disponível de forma sistêmica, e o acúmulo dele no líquido sinovial, após a administração oral, é o que explica o efeito metabólico dele maior, o efeito terapêutico dele maior, mesmo tendo uma meia-vida plasmática mais curta. Usos terapêuticos na artrite reumatoide, osteoartrite, espondilite, dores, dismenorreia primária, enxaquecas. Aí nós podemos incluir dores musculares, pancadas, dores esqueléticas, né? Que eles podem ser usados tanto na forma oral, como podem ser usados aí na forma de géis, pomadas, emplastros, né? Para passar na pele. O diclofenaco também está disponível na combinação com misoprostol, que é um análogo da prostaglandina E1. E essa combinação ela retém a eficácia do diclofenaco e, ao mesmo tempo, reduz a frequência de úlceras e erosões gastrointestinais. Então, o misoprostol ele é utilizado aí para úlceras, tratamento de úlceras e erosões gastrointestinais. Ele pode ser combinado com o diclofenaco aí, né, para melhorar esse efeito inflamatório. E quais são os efeitos adversos aí do diclofenaco? Então, a gente viu que ele inibe COX-1 e 2, mais seletivo para COX-2, mas inibe COX-1. Inibindo COX-1, eu tenho efeitos gastrointestinais. São os principais efeitos. Eles podem causar algumas elevações de forma modesta das enzimas hepáticas, das transaminases hepáticas no plasma. Por isso, devem ser medidas durante as primeiras 8 semanas de tratamento com diclofenaco.
interrompendo o uso caso persistam os valores anormais ou apareçam outros sinais e sintomas. Pessoas que têm alterações hepáticas não devem fazer o uso do diclofenaco. Eles podem causar efeitos no sistema nervoso central, como nervosismo, sonolência, cefaleia. Podem causar rexantemas, reações alérgicas, retenção hídrica, principalmente para o sódico, que não deve ser um fármaco indicado para pacientes com hipertensão. E pode dar comprometimento da função renal de uma forma bem rara, uns poucos casos já relatados. O fármaco não é recomendado para crianças, mães que amamentam ou gestantes. E o diclofenaco não interfere no efeito antiplaquetário do ácido acetilsalicílico. Então, pode-se usar concomitantemente com ácido acetilsalicílico, porque ele não vai interferir nesse efeito antiplaquetário. Ok? Então, o vídeo já ficou bastante longo. Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu continuo com os derivados do ácido propiônico e os outros anti-inflamatórios não esteroidais, para não ficar tão cansativo. Realmente nós temos uma classe, bastante classes de fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, e eu estou falando de cada um separadamente, o que acabou estendendo o vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado a aula, que tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar e-mail para nomundodafarmacologia@gmail.com. Eu peço, por favor, que se vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer e a gente ter mais visualizações no YouTube, motivar aí também o meu trabalho. Então, muito obrigada, gente. A gente se encontra no próximo vídeo, que vai ser continuação dessa aula, ok? Até mais, bons estudos para todos.